Eu cresci acreditando que o problema era eu. Que eu nunca seria boa o bastante, que minha irmã era perfeita e eu a vergonhosa. Passei a vida inteira ouvindo que eu tinha inveja dela, que eu era um peso para a família, que nada do que eu fizesse valeria a pena. Até que um dia, em uma festa de família, meu pai me humilhou na frente de todos, apontando para mim e dizendo que eu era um fracasso. Naquele momento, eu deixei de tentar provar meu valor, e decidi mostrar quem eu realmente era. O que ninguém imaginava é que, enquanto eles me chamavam de inútil, eu estava construindo silenciosamente um império. E quando descobriram, já era tarde demais. Eles achavam que eu seria para sempre a filha desprezada. Mas eu tive meu momento. E quando ele chegou, ninguém estava preparado. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que, dentro da minha própria casa, eu ocupava o lugar de sobra. A filha que não nasceu para ser amada, apenas para existir. Enquanto eu crescia ouvindo que precisava me esforçar para merecer qualquer migalha de atenção, minha irmã, Isabela, vivia numa redoma de elogios, presentes caros e privilégios que pareciam não ter fim. Meus pais a tratavam como a herdeira perfeita, a menina brilhante que um dia teria tudo. E assim foi. Eles pagaram faculdade, viagens internacionais, carros do ano e, por último, a tão sonhada loja de roupas que virou o troféu da família. Cada conquista dela era celebrada como um evento nacional, enquanto a minha existência era lembrada apenas quando servia para comparações ou críticas, e era sempre crítica. Eu era a filha que dava vergonha. O comentário preferido do meu pai era que eu era desprovida de ambição, mesmo quando eu estudava e trabalhava além do limite. Quando eu tentava falar sobre meus planos, ele se apressava em cortar minhas palavras. Para de sonhar alto, Mariana. Você sempre estragou tudo que toca. Aprende a aceitar que sua irmã nasceu para vencer. Você, não. Essas frases ecoaram tantas vezes que, por um tempo, quase acreditei. Enquanto Isabela era chamada de orgulho da família, eu era apenas a outra. A que tinha que se contentar com o que sobrava, e nem isso sobrava muito. Quando eu estava com 18 anos, lembro de ter pedido ajuda para pagar um curso técnico que mudaria minha vida. Minha mãe respondeu, sem nem levantar os olhos do celular: não podemos jogar dinheiro fora assim, Mariana. Se fosse para Isabela, talvez valesse a pena. A frase cravou em mim como uma lâmina. E quando decidi sair de casa aos 20, ouvi meu pai dizer, na cozinha, achando que eu não estava escutando: deixa ir. Se quebrar a cara, volta mais humilde. Mas eu não voltei. Saí apenas com uma mala velha, R$ 800 na conta e a certeza de que, se eu falhasse, eles nunca me deixariam esquecer. Aluguei um quarto num apartamento simples, trabalhei em um pequeno escritório e passei a viver longe do radar da minha família. Eles nunca ligaram, nunca perguntaram, nunca procuraram saber como eu estava, e, de certa forma, isso facilitou. No silêncio em que me colocaram, eu construí o ambiente perfeito para crescer. Onde eles não podiam me ver, não podiam me diminuir. Enquanto Isabela ostentava fotos de inaugurações de loja, viagens a Fernando de Noronha e bolsas de grife, eu trabalhava madrugada após madrugada estudando investimentos, marketing e gestão. Enquanto ela colecionava curtidas nas redes sociais, eu colecionava informações. Enquanto ela recebia aplausos, eu construía estratégias. No anonimato, transformei conhecimento em resultado e resultado em dinheiro. Clientes começaram a me procurar, indicações surgiram, meu nome passou a circular entre empresários, de empresários que meus pais e minha irmã jamais imaginariam que eu fosse capaz de conhecer. Mas eu mantive tudo em silêncio. Ainda dirigia o mesmo carro simples. Ainda usava roupas discretas. Ainda aparentava ser a filha que não deu certo. E eu gostava disso. Era como viver com uma carta vencedora escondida na manga. Eu queria ver até onde eles seriam capazes de ir, até que ponto continuariam pesando em mim sem saber quem eu tinha me tornado. E eles foram longe. No aniversário de 65 anos do meu pai, na frente de dezenas de convidados, ele riu da minha profissão,
insinuou que eu vivia pedindo ajuda e teve a coragem de dizer, diante de todos, que minha raiva era apenas inveja do sucesso da Isabela. Eu fiquei em silêncio, com um copo preso entre as mãos, enquanto Isabela sorria vitoriosa, como se finalmente tivesse me derrotado. Naquele instante, percebi que não havia mais nada a perder. Eles nunca me enxergariam como família. Nunca me amariam. Nunca reconheceriam quem eu era. E se nunca reconheceriam, então eu mesma mostraria. Aquela noite marcou o fim da Mariana invisível, e o início da mulher que eles jamais estariam preparados para enfrentar. Quando deixei a festa naquela noite, não levei lembranças, fotos ou abraços. Só levei o som das risadas às minhas costas, a certeza de que, para eles, eu nunca passaria de uma piada. Dirigi pelas ruas escuras com as janelas abertas, deixando o vento apagar o gosto amargo que senti desde o primeiro comentário. Eu já tinha chorado por eles muitas vezes, dessa vez, não derramei uma única lágrima. Em vez disso, uma tranquilidade estranha tomou conta de mim. Era como se algo dentro de mim tivesse finalmente despertado depois de anos dormindo para sobreviver. Quando cheguei ao meu apartamento, abri o notebook e inseri uma senha que ninguém no mundo, além de mim, conhecia. A tela exibiu relatórios, contratos, investimentos, resultados anuais, projeções. Eram números capazes de calar qualquer pessoa, especialmente aquelas que afirmavam que eu era um fracasso. Naquela noite, tomei minha decisão, era hora de agir. Não para convencê-los do meu valor, porque isso não valia mais nada. Mas para que, pela primeira vez, sofressem as consequências de tudo o que fizeram. Na manhã seguinte, acordei cedo e me arrumei com uma precisão quase cirúrgica. A roupa era simples, mas o propósito era grandioso. Dirigi até o banco onde mantinha investimentos e depósitos empresariais. Cumprimentei o gerente com quem eu fazia negócios há anos e pedi para ir até a sala privativa. Ali, com algumas assinaturas, eu iniciei um processo silencioso que mexeria diretamente em uma área em que minha família nunca imaginou depender de mim, a loja da Isabela. Eles sempre exibiram aquela loja como um símbolo de superioridade, mas o que ninguém sabia, nem ela, era que a loja nunca teria saído do papel sem uma investidora silenciosa. Eu. O dinheiro que eles acreditavam ter vindo de um amigo da família vinha, na verdade, dos meus lucros. E agora eu estava retirando o financiamento imediatamente. De acordo com os contratos, sem o capital, os fornecedores teriam direito de suspender entregas e entrar com ações de cobrança em até 15 dias. O declínio seria rápido. Na sequência, fui ao escritório do contador responsável pelos livros fiscais da empresa da minha irmã. Ele me reconheceu imediatamente, mas não entendeu por que eu estava ali, até eu exibir os papéis. Eu sou a investidora majoritária, expliquei. Quero acesso a todas as movimentações dos últimos 6 meses. O pânico que surgiu nos olhos dele não foi à toa, eu já imaginava, mas agora confirmava. A loja estava afundada em dívidas, sustentada apenas por empréstimos e aparências. Os meus investimentos tinham servido para tapar buracos enquanto Isabela vivia como se fosse dona de um império. Em silêncio, registrei tudo. Antes do almoço, recebi a primeira ligação da minha mãe. Ignorei. Em seguida, 4 mensagens de Isabela perguntando onde eu estava e por que o banco havia entrado em contato com ela. Depois, meu pai mandou áudio dizendo que eu estava inventando moda e que minha irmã não tinha tempo para brincadeiras. Eu sorri, mas não respondi. Não havia mais conversa. Havia consequências. À tarde, recebi uma notificação: o principal fornecedor da loja havia suspenso as entregas. Em questão de dias, as prateleiras começariam a ficar vazias. As promoções não atrairiam mais ninguém. A imagem perfeita de sucesso desabaria, e, pela primeira vez na vida, eles teriam que lidar com problemas sem usar meu sacrifício como escudo. Mas isso era apenas o começo. Naquela noite, enquanto eu preparava o jantar, o telefone tocou novamente. Dessa vez, deixei tocar. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles apareceriam. E eu estava pronta. Não para discutir, nem para me humilhar, nem para ouvir desculpas vazias.
Eu estava pronta para olhar nos olhos das pessoas que me ensinaram que eu não valia nada e mostrar, com fatos, o tamanho do erro que cometeram. Quando a campainha tocou às 22h13, eu já sabia quem era. Respirei fundo, caminhei até a porta e abri apenas o suficiente para encarar 3 rostos tensos, meu pai frustrado, minha mãe com olhos suplicantes e Isabela com a soberba enfirrachada pelo medo. Mariana, meu pai começou, tentando soar firme, mas a voz falhou, precisamos conversar. Pela primeira vez, eu não senti medo. Não senti culpa. Não senti necessidade de agradar. Só senti poder. Um poder que levou anos para nascer, e que agora não cabia mais dentro do silêncio em que eles tentaram me aprisionar. E aquela era apenas a primeira noite do ajuste de contas. Eu abri a porta por completo, mas não os convidei para entrar. A simples ausência do convite já os deixou desconfortáveis, como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Estavam acostumados a me ver correr para agradá-los, tentar ser aceita, pedir desculpas até quando eu não errava. Agora, eu apenas observava. Pela primeira vez, quem esperava permissão eram eles. O que você fez com a loja da sua irmã? Meu pai disparou, sem conseguir conter a irritação. Recebemos notificações, e os fornecedores estão ameaçando parar com as entregas. A loja não é minha, respondi calmamente. Sempre disseram que aquele negócio era apenas mérito da Isabela. Então, por que estão me cobrando alguma coisa? Minha mãe deu um passo à frente, tentando usar o mesmo tom doce que tantas vezes serviu para manipular situações. Filha, nós só queremos entender. Ninguém está acusando você de nada, não? Interrompi com um sorriso curto. No aniversário do meu pai, diante de dezenas de pessoas, ele disse que eu era invejosa, fracassada e que meu incômodo era não ter a vida da Isabela. Acho que ali estava bem claro quem vocês acham que eu sou. Isabela abriu a boca para responder, mas eu ergui a mão e ela se calou. Agora, quem controlava o tempo da conversa era eu. A loja foi financiada com dinheiro meu. Falei sem elevar a voz, mas a frase bateu neles como um soco. Fui a investidora que colocou o capital inicial. Quem pagou as reformas, os fornecedores e os contratos de exclusividade fui eu. Vocês nunca teriam conseguido tirar aquele projeto do papel sozinhos. Meu pai riu, mas o som saiu nervoso, trêmulo. Você? Com que dinheiro? Você mal se vira na vida. Porque vocês sempre acharam isso. Respondi. Porque vocês nunca se importaram em saber quem eu me tornei. Porque sempre acreditaram que eu era filha que não ia dar em nada. E acharam tanto, mas tanto, que nem desconfiaram da verdadeira origem da fortuna que bancou o sonho da Isabela. A expressão da minha mãe mudou de compreensão para pânico. Isso quer dizer que agora acabou. Confirmei. Retirei todo o financiamento. Sem meu dinheiro, a loja não se sustenta nem por mais 3 meses. O silêncio foi pesado, quase sufocante. Então, Isabela explodiu. Você está fazendo isso por vingança. Por inveja. Você não suporta me ver brilhando. Eu não ri. Não chorei. Não gritei. Apenas falei a verdade que ela nunca quis enxergar. Eu não precisava brilhar à vista de vocês. Cresci aprendendo a ser forte no escuro. E foi no silêncio que virei tudo o que vocês disseram que eu nunca seria. Minha mãe começou a chorar, repetindo que eu estava destruindo a família. Mas família não destrói quem ama, e eles fizeram isso comigo durante toda a vida. Meu pai tentou forçar a autoridade. Você não pode simplesmente fazer isso com a gente. Você tem a obrigação de ajudar sua família. Engraçado, respondi, porque isso nunca valeu quando era eu quem precisava. Ele avançou um passo, mas parou quando percebeu que não havia mais poder na voz dele. A autoridade que ele acreditava ter sobre mim só existiu enquanto eu permiti. Essa conversa acabou. Anunciei. Comecei a fechar a porta, mas meu pai segurou. Mariana, você não pode virar as costas para sua família. Vocês viraram para mim primeiro. Respondi, olhando dentro dos olhos dele. Fechei a porta devagar, sem pressa,
como quem encerra um livro que nunca mais pretende abrir. Ouvi vozes desesperadas do outro lado, batidas na madeira, minha mãe implorando, minha irmã gritando, meu pai ordenando, mas eu não abri. Quando tudo silenciou, o celular vibrou. Era a primeira notificação judicial. O contador da loja havia formalizado a saída da minha parte do contrato social e anexado a dívida acumulada que agora estava oficialmente sob o nome da minha irmã. Não demoraria para os bancos entenderem o tamanho da inadimplência e começarem a agir. Tomei uma xícara de café e sentei na varanda. Pela primeira vez, senti o peso da liberdade. Era estranho, e, ao mesmo tempo, reconfortante. Mas eu sabia que eles ainda não tinham entendido. Essas pessoas só aprendem quando a vida toma tudo delas, não quando alguém avisa. Às 8 da manhã do dia seguinte, meu e-mail recebeu um alerta: os principais fornecedores haviam suspendido definitivamente os envios para a loja. Às 9, uma notificação bancária informava que a linha de crédito usada pelos meus pais para abrir portas para Isabela estava congelada. Às 10h30, meu pai ligou do próprio número, e eu deixei tocar até parar. Às 11, recebi uma mensagem curta da minha irmã: você arruinou a minha vida. E, pela primeira vez, eu respondi: não. Vocês arruinaram a minha. O problema de quem sempre viveu de aparências é que, quando o castelo começa a desmoronar, a queda não termina rápido. Ela acontece em forma de avalanche. No dia seguinte ao colapso dos fornecedores, a notícia se espalhou pela cidade como veneno: a loja perfeita de Isabela estava mergulhada em dívidas. Os mesmos conhecidos que antes comentavam sobre o talento empresarial dela agora sussurravam sobre má administração, impulsividade e falta de preparo. Foi a primeira vez que Isabela sentiu na pele o que era estar do outro lado do julgamento, e, pela primeira vez, ela descobriu que ninguém tem pena de quem sempre se achou melhor do que os outros. Minha mãe tentou manter a pose. Ela ainda andava pelas ruas com a cabeça erguida, cumprimentando todo mundo como se nada estivesse acontecendo. Mas bastou uma semana para seus ombros começarem a curvar. Já meu pai reagiu diferente, ele entrou no modo predador ferido. Queria encontrar culpados, alguém para direcionar seu ódio. E, como sempre, escolheu o alvo mais conveniente: eu. Ele apareceu no meu prédio sem avisar. Dessa vez, não bateu, e ele esmurrava a porta. Mariana, abre essa porta agora. Você passou dos limites. Berrou, irritado. Eu observei pelo olho mágico por alguns segundos antes de abrir. Meu pai entrou empurrando a porta com tanta força que quase pensei que ia atravessá-la. Ele olhou ao redor do meu apartamento como se estivesse pisando em um território inimigo. Eu sabia que você era rancorosa, mas nunca imaginei que seria capaz de destruir a própria família por orgulho. Engano seu. Respondi calmamente. Não destruí nada. Só parei de sustentar pessoas que sempre me trataram como lixo. Isso foi coisa de homem. Ele gritou. Você não tem capacidade para ganhar o dinheiro que investiu naquela loja. Quem está por trás disso? Quem está usando você para nos prejudicar? A maneira como ele disse capacidade fez algo dentro de mim se partir, mas não doía mais. Não havia dor, só um cansaço antigo que finalmente tinha encontrado o limite. Você realmente acha que eu sou idiota a esse ponto, né? Perguntei. Que alguém como eu não teria condições de construir nada grande sozinha? Ele ficou em silêncio. Não porque tinha entendido, mas porque não tinha resposta. Deixa eu te explicar uma coisa, pai. Todo esse tempo que vocês usaram para bajular a Isabela, alimentar vaidades, sustentar caprichos, eu usei para aprender, trabalhar, crescer. Enquanto vocês diziam que eu era um fracasso, eu estava me tornando exatamente o tipo de pessoa que vocês nunca imaginariam. Meu pai tentou responder, mas eu continuei. E sabe qual é a parte mais irônica? Enquanto vocês vendiam a imagem de família perfeita, quem bancava a loja da Isabela era eu. Enquanto vocês me chamavam de inútil, a única pessoa realmente fazendo dinheiro dentro dessa família era eu. Enquanto vocês riam de mim, viviam com o que era meu. Ele piscou, confuso. Era a primeira vez que eu ouvia assim, pequeno. A loja vai falir, e ele disse, como uma ameaça. Sim. Respondi.
E ela vai falir como sempre deveria ter sido, por mérito próprio. Meu pai respirou fundo, como alguém se preparando para um golpe final. Você é um monstro, Mariana. Só podia dar nisso. Por isso ninguém nunca gostou de você. Eu olhei direto nos olhos dele e sorri, não de felicidade, mas de libertação. Eu não virei monstro, vocês é que criaram um. Ele saiu batendo a porta, talvez acreditando que suas palavras me destruiriam. Mas pela primeira vez elas não atravessaram minha pele. Na mesma noite, recebi a mensagem que mudou tudo: você precisa ver isso. Urgente. Veio de um número desconhecido, mas o arquivo anexado confirmava: extratos bancários, movimentações fiscais e notas fiscais custeadas pelo CNPJ da loja, todas vinculadas a despesas pessoais da minha irmã, viagens, cirurgias estéticas, presentes, jantares de luxo. Se eu quisesse acabar com a reputação de Isabela de forma irreversível, aqueles documentos eram suficientes. Nada ali era surpresa para mim. Mas o remetente sim. Marcelo, contador. O mesmo contador da loja. Precisamos conversar pessoalmente. Não posso mais compactuar com isso. Marquei encontro para o dia seguinte na cafeteria perto do meu escritório. Marcelo estava pálido, nervoso, mas decidido. Contou que Isabela, com medo de perder o status, vinha tentando encobrir dívidas e movimentar capital de forma ilegal para evitar a falência. E, pior, descobriu que meus pais sabiam e estavam ajudando. Não era mais só arrogância. Era crime. Saí da cafeteria com os documentos na bolsa, e a certeza de que esse jogo estava longe de terminar. Meu pai achava que eu tinha ido longe demais. Ele não fazia ideia do que ainda estava por vir. Eu deixei a cafeteria com os documentos dentro da bolsa, mas o peso que senti não era de papel, era de decisão. Eu tinha provas suficientes para demolir de vez a imagem pública da minha família. Bastava pressionar alguns botões e Isabela se tornaria não apenas a empresária mal-sucedida, mas a golpista que usou dinheiro de empresa para fins pessoais. Meu pai se tornaria cúmplice. E minha mãe seria lembrada como a esposa obediente que fechou os olhos para tudo. Não era apenas reputação que eu podia destruir. Era identidade. Naquela noite, sentei diante do notebook e abri os documentos. Olhei linha por linha, nomes de fornecedores, datas de compras, transferências, gastos pessoais. Cada número era uma cicatriz que eles tinham me forçado a carregar durante anos sem nunca se importar. Por um momento, hesitei. Não porque sentisse pena. Mas porque, depois de tudo, eu ainda era a única pessoa daquela família que sabia medir as consequências antes de agir. Se eu expusesse aquilo publicamente, a falência viria acompanhada de processos judiciais, manchetes, vergonha e humilhação. E embora isso fosse justo, eu não queria apenas castigá-los. Eu queria algo maior. Queria que eles se vissem obrigados a enfrentar a vida que sempre negaram, a vida real, sem privilégios, sem proteção, sem plateia. Então respirei fundo e fechei os arquivos. Com a decisão tomada, enviei uma única mensagem ao contador: obrigada. Deixe comigo. Eu não precisaria destruir a imagem deles publicamente. A realidade faria isso por mim. Na manhã seguinte, enquanto eu preparava o café, o celular vibrou tanto que eu achei que estivesse com defeito. Mensagens, chamadas perdidas, áudios. Minha mãe, meu pai, Isabela. Nenhuma delas continha desculpas. Apenas acusações: você enlouqueceu? Você precisa parar. Você vai se arrepender. E a melhor de todas, se você realmente tivesse dinheiro, já teria ajudado a família. Eu ri sozinha. A capacidade deles de distorcer qualquer coisa para não assumir culpa era quase fascinante. No início da tarde, fui chamada ao banco onde estavam os investimentos relacionados à loja. O gerente me informou que meus pais tinham tentado assinar um refinanciamento desesperado, usando meu nome como garantia. A segurança interna impediu. Eles tentaram se valer de uma autoridade que nunca tiveram. E agora, além de não terem crédito aprovado, haviam chamado a atenção justamente das pessoas que eu queria que enxergassem a verdade, os credores. A gota d'água veio no dia seguinte.
Eu estava no meu escritório quando a recepcionista avisou que havia uma pessoa insistindo em falar comigo. Antes que eu pudesse responder, minha mãe foi entrando, trêmula, ofegante, com os olhos vermelhos. Mariana, por favor, nós podemos conversar? Só nós duas? Pediu. Levei-a até uma sala reservada. Ela sentou, mas eu fiquei de pé. Eu sei que você está magoada, começou, e a voz embargou. Eu sei que nós erramos como pais, e eu sei que você sofreu muito. Mas você está indo longe demais. Sua irmã está arrasada. Seu pai não dorme há dias. E eu não sei mais o que fazer. Engraçado, respondi. Vocês nunca se preocuparam com o que eu sentia quando era eu que estava destruída. Ela tentou sorrir de forma triste. É diferente, você sabe como seu pai é, ele sempre foi duro demais, mas no fundo ele te ama, não, te cortei. Ele nunca me amou. Ele amou a filha que vocês inventaram. A perfeita. A única que merecia existir. Ela começou a chorar. Eu continuei. Vocês tiveram cada oportunidade de me tratar como família e desperdiçaram todas. E agora querem minha empatia? Empatia por pessoas que nunca tiveram a mínima por mim? Ela abaixou a cabeça. Quando voltou a falar, foi quase num sussurro. A loja vai fechar, Mariana. Vamos perder tudo. Você realmente quer isso? Não, respondi com sinceridade. Eu não quero que vocês percam tudo. Quero que vocês aprendam. Perder faz parte do aprendizado. Ela limpou as lágrimas com pressa. Se for dinheiro que você quer, nós devolvemos cada centavo, mas por favor, não nos deixe afundar. Eu ri baixo. Era impressionante como ela não entendia. Eu não quero dinheiro. Eu quero liberdade. Quero viver sem carregar vocês nas costas. Vocês que sustentem suas escolhas agora. Minha mãe tentou tocar minha mão. Afastei. Mariana, você realmente vai virar as costas para a sua família? Vocês viraram para mim primeiro. Ela se levantou, derrotada, e foi embora. No rosto dela, havia algo que nunca esteve presente antes, reconhecimento. A ficha finalmente tinha caído. Naquela noite, recebi a mensagem que eu sabia que viria mais cedo ou mais tarde. Só não sabia quando. Eu vou vender a loja. Mas eu preciso de um investidor. Podemos conversar? Era de Isabela. E foi naquele momento, lendo aquela frase, que percebi que a hora da verdade tinha chegado. A loja que ela disse existir só pela força do talento dela, agora dependia da pessoa que ela passou a vida inteira humilhando. A última peça estava em movimento. No dia seguinte, eu estava no meu escritório revisando contratos quando meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Isabela: por favor, me responde. Depois, eu preciso muito conversar com você. E por fim, eu prometo que não vai ter briga. Ela nunca escreveu tanto para mim na vida. Sempre achou que se rebaixar era coisa para quem precisava, e até aquele momento ela nunca precisou de mim. Agora precisava. E isso, por si só, já dizia tudo. Respondi apenas com: pode vir às 17 horas. Às 17 horas em ponto, ela entrou. Nenhum salto alto, nenhum vestido caro, nenhuma maquiagem. Só uma mulher quebrada tentando juntar o que restou de si. Sentou-se na cadeira de frente para mim e respirou fundo antes de começar. Eu sei que você tem raiva de mim. E você tem razão. Eu fui horrível com você a vida inteira. Mas, por favor, me escuta. Eu trabalhei muito por essa loja. Foi meu sonho, Mariana. E agora tá tudo desmoronando. Eu sei que eu errei, mas eu juro, eu só queria que vocês tivessem orgulho de mim. Eu a observei calada. Pela primeira vez, sem escudo de arrogância, ela parecia humana. Mas humanidade tardia não apaga uma vida inteira. Você quer que eu invista de novo? Afirmei, sem rodeios. Ela concordou, com os olhos marejados. Sim. Mas dessa vez, eu quero fazer tudo certo. Sem esconder nada.
sem mentira. Sem roubo. Você pode ser minha sócia. A loja pode ser das duas. Você entende de negócios. Eu entendo de moda. A gente pode fazer isso dar certo. Por favor, eu preciso de você. A proposta, em outro universo, poderia ter sido algo bonito. Duas irmãs construindo algo juntas. Mas o universo onde isso era possível nunca existiu. Não, Isabela. Respondi com calma. Ela piscou, sem entender. Como assim, não? Não vou investir. E não vou salvar sua loja. Não vou te dar uma nova chance de humilhar alguém que abriria mão de tudo por você. Ela balançou a cabeça em desespero. Então você vai deixar eu perder tudo? Não. Eu não vou deixar. Você já perdeu. Eu só parei de impedir. As lágrimas finalmente caíram. Ela tentou controlar a respiração, tentou argumentar, mas já não havia argumento que pudesse alcançar o que ela destruiu dentro de mim. Então, você me odeia? Não. Respondi. O contrário do amor não é ódio. É indiferença. E é isso que eu sinto agora. Ela levou alguns segundos para absorver aquilo. Quando entendeu, algo dentro dela quebrou de vez. Não pediu abraço. Não tentou me culpar. Não fez escândalo. Apenas se levantou e caminhou até a porta, menor do que nunca. Antes de sair, disse com a voz falhada, eu gostaria de ter sido sua irmã. E por um instante, eu acreditei nela. Mas arrependimento tardio chega sempre quando o mundo cobra a conta, nunca quando ainda dá tempo de fazer diferente. Isabela foi embora. E eu sabia que ela não voltaria. Os dias seguintes foram um desfecho inevitável. A loja fechou as portas. As dívidas foram cobradas. Meus pais tiveram que vender carro, imóvel de praia e até parte da própria casa para tentar amenizar o rombo financeiro. Tudo aquilo que usaram para alimentar o ego da filha preferida agora desaparecia como fumaça. Cada notícia parecia um capítulo de uma novela que eles mesmos escreveram e que agora precisavam assistir até o fim. Tentaram se aproximar novamente. Pediram conversa. Mandaram mensagens longas. Cartas. Presentes. Promessas. Mas a porta que eles trancaram anos atrás não existia mais. E eu não estava disposta a construir outra. Um mês depois, recebi uma carta que dizia: filha, sentimos sua falta. Erramos muito, e entendemos isso agora. Só queremos você de volta. Eu dobrei o papel e joguei no lixo. Eles não queriam a mim. Queriam a sensação de controle que perderam. Queriam a dependência que acabou. Queriam de volta a versão frágil de mim, aquela que nunca mais existirá. Caminhei até a sacada do meu apartamento, observando a cidade à noite. Pela primeira vez, eu tinha tudo o que conquistei, não o que me deram, mas o que eu construí com minhas mãos. Pela primeira vez, eu vivia sem pedir aprovação. Sem procurar amor onde ele nunca existiu. Sem tentar provar valor para pessoas que nunca quiseram enxergar. Lembrei da Mariana de 15 anos, chorando no quarto por não ser suficiente. Da Mariana de 18, pedindo ajuda para estudar e ouvindo um não. Da Mariana de 20, saindo de casa com uma mala e o coração quebrado. Olhei para o céu e disse em pensamento: você venceu. Nunca houve família. Houve aparência. Houve favoritismo. Houve conveniência. E eu passei anos tentando me encaixar em algo que nunca foi real. Eu finalmente entendi. A vida é curta demais para tentar ser amada por quem escolhe odiar. E naquele momento, sem arrependimento, sem culpa, sem qualquer vontade de olhar para trás, eu deletei o número dos 3. Eu não perdi minha família naquela jornada. Eu apenas parei de viver dentro de uma que já tinha me perdido há muito tempo. E se fosse você no meu lugar, o que faria? Teria coragem de finalmente se afastar de quem te machucou a vida inteira, mesmo que fosse a própria família? Ou tentaria manter os laços, mesmo sabendo que eles nunca te aceitaram de verdade? Eu quero muito saber a sua opinião.
Se essa história tocou o seu coração ou te fez refletir, não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias fortes como essa. Também te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você recebe os próximos vídeos em primeira mão. E faz um favor para mim aqui nos comentários, você faria o mesmo que a filha fez? Sim ou não? E de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu amo ver até onde essa história está chegando e prometo dar um coração em todos que comentarem. E não saia agora. Na tela final tem duas histórias muito impactantes que eu tenho certeza de que você vai gostar. Obrigada por acompanhar até o final e até o próximo vídeo. E, pela primeira vez, isso era liberdade.